O que você acha que você pode aprender com a validação do modelo de negócio da Tesla? Eu sou daquelas que adoro me inspirar em empresas que já construíram muito e trazer isso para a minha realidade é uma coisa maravilhosa. Então eu espero muito que você goste, para que você também consiga entender como você pode validar a sua startup seguindo o modelo da Tesla. Vão ser 8 dicas e a primeira delas é sobre a pesquisa. Por que a gente tem que falar sobre isso? Normalmente a gente sempre fala que, nossa, tem que fazer o MVP o mais rápido possível e tudo mais. Só que não adianta a gente fazer o mínimo produto viável se ele não tiver o mínimo de valor. E para ele ter valor, a gente tem que ter noção do que a gente vai fazer. E no caso da Tesla é muito legal, não sei quanto que vocês conhecem, como que foi lá no início, antes até do Elon Musk surgir dentro da história. Eles fizeram uma pesquisa, eram 2 cofundadores, fizeram bastante pesquisa bem abrangente, porque eles queriam entender, primeiramente, qual seria o tipo de combustível, o tipo de locomoção do carro que seria sustentável. Então eles não foram com aquela ideia fixa de que tem que ser um carro elétrico e tem que ser desse jeito. Não, eles foram bem abertos porque o intuito inicial era de criar um carro que utilizasse algum meio de locomoção sustentável, né? Não sei exatamente se é meio de locomoção, mas no lugar de colocar gasolina, álcool, seria algo ambientalmente adequado. Então eles viram biomassa, viram uma série de coisas, é muito interessante de ver que eles não foram fixos numa ideia só. E a partir deste levantamento é que eles viram que o carro elétrico seria a melhor opção. Então eu vejo que essa é uma dica muito, muito válida, porque a gente não pode começar sem saber exatamente onde a gente vai entrar, onde que a gente está pisando, que terreno é esse. Então eles pesquisaram profundamente e viram que sim, olha, a melhor opção é o carro elétrico. Aí viram que a bateria tinha que ser de forma que também não causasse problema para o meio ambiente, ela teria que ter uma duração X, teria que ser várias coisas que a gente vai contando aqui ao longo da conversa. Então a dica número 1 é de você pesquisar. E você não precisa só se basear com o que tem no Google, com o que você vê alguém falando. Quanto mais próximo do cliente você tiver, melhor. Então se você já tiver condições de fazer a pesquisa também falando com potenciais clientes, é maravilhoso. Lembrando que é para você descobrir, aprender coisas e não para você ir lá pesquisar só para confirmar que sua ideia é maravilhosa. Então, dica número 1, pesquisar. Dica número 2, a partir da pesquisa, identificar todos os abismos, todos os problemas relacionados a essa solução. Então, no caso da Tesla, eles viram assim, nossa, o carro elétrico é a melhor opção, fechou. Só que eles viram que a autonomia da bateria era muito pouca, então precisava pesquisa, precisava tecnologia para criar um novo tipo de bateria que durasse mais. Eles viram que as pessoas tinham dificuldade de onde carregar os carros depois que compravam, porque já existiam carros elétricos na época, isso é importante dizer. A Tesla, então, não foi a primeira empresa a criar um carro elétrico. A questão é que já existiam carros elétricos, eu vou até deixar aqui o modelo dos carros para vocês verem na época o que tinha. E aí eles foram vendo assim, nossa, muitas, né, várias outras empresas já tentaram fazer isso e enfrentaram esses e esses problemas. Então eles foram identificando todos os problemas envolvidos na parte de fabricação do carro, inclusive de que tinha um custo muito alto. E na época até parece que algumas montadoras já estavam até assim, olha, já fiz isso, até a GM já tinha, acho que, passado por isso. Já tinha criado algum modelo de carro elétrico e desistiu de fazer. Não deu sequência nisso. Acho que a Toyota também. Então você tem que identificar todos os problemas, todas as dificuldades que você enxergar dentro dessa solução que você quer criar.
com base nisso, a gente vai para o passo 3. No passo 3, a dica 3 é de você criar um público, né? Assim, definir o público que vai se interessar. Minto. Dica número 3 é para você entender o público, para você poder criar esse público depois. Entender o público em qual sentido? Entender o mercado atual, o público atual, para você ver assim, hoje as pessoas que já consumiram alguma solução parecida com o que você quer criar. No caso da Tesla era o carro elétrico. As pessoas que já consumiram carro elétrico hoje, elas têm qual queixa? Aí a queixa era que não dava para passear com a família, eram carros muito, muito pequenos, não eram bonitos, muito pelo contrário, eram bem feios. Você tinha bateria que durava muito pouco, então você ficava limitado, não podia ir para muito longe, você não tinha onde carregar, então eles foram vendo uma série de dificuldades que as pessoas que consumiam atualmente tinham referente a esta solução que já existia na época, que era o modelo do carro elétrico que tinha lá. Então é muito legal da gente fazer isso também, porque aí a gente já começa a entender, olha, quem tem algo hoje, quem faz algo similar ao que eu quero criar, ela acha o quê? Ela tem qual dor? Ela tem qual, sei lá, incômodo com que ela já faz hoje? E uma coisa que é muito legal de perceber é assim, dentro dessa pesquisa que os cofundadores da Tesla fizeram, eles viram também de que não tinha demanda. De que a demanda era assim, não tinha demanda. Você olhava o número de vendas de carros e os carros elétricos nem apareciam. Então eles viram que, apesar de já existir a solução, algumas pessoas terem comprado, não era algo que as pessoas buscavam. Então imagina você está pesquisando, querendo que dê tudo certo, e encontrar uma situação dessa, um mercado que não tem demanda. E o que isso significa? Significa que a gente tem que ir para a dica 4, que é o quê? Com base em tudo isso que a gente pesquisou, e aí a gente identifica quais os problemas que existem, quais as dificuldades que as dificuldades de produzir nesse caso, as dificuldades que as pessoas que consomem hoje enfrentam, como que o mercado está se comportando, e aí você vai para a questão de assim, eu desisto ou eu sigo adiante? Não, a ideia é de você não desistir, mas de você conseguir criar diferenciais da sua ideia. Como assim diferenciais, Flávia? É lógico que contando a história da Tesla parece que foi tudo num passo de mágica, foi tudo tranquilo, mas não é assim na vida real. Vai ser bem difícil e só quando a gente começa, né, a avançar é que vai sendo possível firmar mais o diferencial que está sendo criado. Então, voltando para a história da Tesla, eles viram que eles queriam, né, por ser uma startup, é bom lembrar que a gente precisa criar um diferencial. E aí o diferencial que eles viram era assim, todas as vendas de carros elétricos estavam muito focadas nos carros mais simples, como se fosse do final, assim, né, os carros mais populares, né. E aí eles viram o seguinte, se o custo de produção é alto, e as outras montadoras já fizeram isso investindo em carros populares e não deu certo, eu não vou investir em carro popular. Então ele ia investir nos carros de primeira linha. Aí eles decidiram que o foco deles seria então carro esportivo. Esse já seria um diferencial daquilo que ele tinha visto dentro do mercado. Aí a partir disso, lógico, ele também viu, olha, meu carro vai ter a duração de tanto, vai ser possível carregar em casa, não vai ser necessário ir num local específico só para poder reabastecer, né, recarregar. Então, com base em todas as dores que eles identificaram, eles foram criando como se fosse respostas para estas dores, para que eles conseguissem eliminar todo e qualquer obstáculo e conseguirem entregar algo que deixasse todo mundo feliz. Então, quando a gente vê o exemplo da Tesla, é legal de você também enxergar isso no seu negócio. Se você pesquisou ou de alguma forma você já está rodando e você sente que
tem muitos obstáculos, tem muitas coisas que você não consegue avançar, pode ser um sinal de que você ainda não criou o diferencial que você precisava. Se todo mundo já foi por aqui e não deu certo, você não precisa ir. E essa é outra questão muito, muito importante, que eu não sei se eu coloquei aqui como uma outra dica, mas eu vou colocar agora, que é a dica 5. Eu vou colocar como dica 5, que é o seguinte: você tem que ver que já existem muitas pessoas no mercado que fazem algumas coisas até, de repente, iguais no momento que você começa a criar. A partir do momento que você vai criando os diferenciais, você também consegue ter o ganho de você não querer bater de frente, concorrer com quem já está grande, estabelecido no mercado. A ideia da startup não é de você começar já brigando de igual para igual com alguém muito grande, até porque a startup tem estrutura muito pequenininha. A Tesla ali, quando começou, eles tinham 3 pessoas. Então, todo mundo passa por este momento bem enxuto. E aí, a ideia é que você veja assim, tá bom, os grandes já estão aqui, digamos que tenham grandes players no seu mercado, alguma coisa assim. Se as pessoas já estão estabelecidas, se o mercado já tem alguns concorrentes estabelecidos, tudo bem, deixa eles lá. A ideia é que você veja assim, eu vou por este outro caminho. E este outro caminho faz parte do diferencial que você está criando. Mas eu quis criar um item específico de você entender como lidar com a concorrência, no sentido de você não se diminuir e nem querer o embate, mas de você querer assim, existe um caminho do meio, eu vou achar. E isso a gente costuma ver em N exemplos, não só na Tesla, mas é muito importante da gente conseguir lembrar disso para colocar em prática. Então, fica como uma dica de você enxergar o que o concorrente está fazendo e conseguir achar uma outra forma de fazer aquilo que ele não faz. Para dar um exemplo que eu tenho aqui em mente, que no caso da Tesla, né, eu vou falar primeiro da Tesla. O que eles viram? Então, os carros de luxo, eles tinham lá a fatia dos carros de luxo, nenhum dos carros de luxo eram elétricos. E aí eles começaram a ver, opa, quem não compra hoje um carro elétrico, não compra por N motivos, um deles é porque ele é feio, né? Não podem dizer que não é atrativo, ele era feio. Um carro de luxo, ele pode ser tudo menos feio, ele é um carro bonitão. Então eles começaram a ver, opa, então será que essa pessoa que não compra hoje um carro elétrico porque acha ele feio, não vai passar a ver ele como interessante se ele for bonito? E lógico também porque o custo era alto, o custo de produção, tinham N fatores envolvidos, mas eles viram uma brecha. Então, enquanto os concorrentes estavam fabricando os carros de luxo do jeito que fabricavam, com gasolina, álcool, tudo normal, eles viram assim, eu vou criar este diferencial. Posso também ser agora uma opção na parte de carros de luxo. Não significa que ninguém mais tem que comprar um carro de luxo do tipo X. Não significa isso, mas ele quer dar opção para quem tiver essa vontade. Um outro exemplo que eu acho que fica bem nítido também nessa questão de olhar o concorrente, é de ver a concorrência entre a Microsoft e o Google. Eu achei muito legal essa comparação, porque diz o seguinte, a Microsoft bastante tempo já está bem estabelecida, vendendo licenças, Office e tudo mais, e a gente já estava acostumado. A questão é que foi assim, o Google viu que a Microsoft já tinha um mercado muito grande de vendas de licenças e onde ela era mais forte, e continua sendo, é na parte de empresa. Quem sempre vai ter várias licenças são empresas. Dentro de casa você não precisa de várias licenças, né? Normalmente você tem um computador, dependendo da casa que você tem, da quantidade de pessoas. Então a Google foi e viu assim, opa, eles fazem e tem um público maior para a empresa. Mas e o consumidor final? E o B2C?
E aí o B2C eles viram assim, nossa, pagar uma licença é difícil, tal, não sei o quê. E aí eles foram e criaram todas as opções lá do Google Sheets e tudo mais, que é como se fosse Word, Excel, tudo que a gente estava acostumado a ver da Microsoft, só que de uma forma online e de uma certa forma ali, né, totalmente gratuito, para atender um mercado do consumidor final. Então, existe sim uma concorrência entre os dois, entre a Microsoft e o Google, mas a Google se posicionou numa fatia que a Microsoft praticamente não atuava. E ninguém queria pagar uma licença para a Microsoft dentro de casa. Então é legal da gente ver isso e colocar no nosso dia a dia, enxergando os concorrentes, o que eles ainda não fazem, onde eles não são fortes, e ali você pode estabelecer. Agora vamos para outra dica, deixa eu só ver. Criar uma causa. A parte de criar uma causa na história da Tesla é muito importante, porque desde o início eles já começaram com a questão da preocupação ambiental, do combustível que fosse sem impacto, tudo. E isso atraiu um grande número de pessoas. Eles mesmos falam de que eles viram até que parece que em alguns estados na época já estava sendo discutido, em alguns estados dos Estados Unidos já estavam sendo discutidos para pensar na proibição ou na regulamentação de não ter carros por combustão. Então eles pegaram essa onda e viram assim, opa, isso fala com o que eu busco, com o que eu defendo, com o que eu quero impor também no meu projeto. Então eles levaram isso bem forte como uma causa para atrair mais pessoas que também tivessem essa preocupação. Então é muito legal da gente, sempre que puder, pensar numa causa. Não precisa sempre ser ambiental, mas de algo que você veja assim, muita gente luta por aquele objetivo, por aquele ideal, e aí você vai conseguir um número de adesão bem diferenciado para a sua ideia, e a gente vê isso acontecendo em outras soluções também, a Tesla é só um exemplo. O outro exemplo, ou a outra dica é da gente fazer o MVP. Eu perdi a conta do número, tá? Mas depois eu coloco os números direitinho aí. Fazer o MVP. Aqui eu tenho um ponto de atenção muito, muito grande, que é o quê? Às vezes a gente olha um negócio como a Tesla e a gente entende que, opa, se a Tesla fez assim, quem sou eu para fazer diferente? O que eu quero falar com muita atenção com relação ao MVP é o seguinte: quando a gente está falando de um produto físico, como um carro existem custos de produção, existem uma série de coisas que a gente precisa para materializar um pouco. Será que o carro vai atingir tal velocidade? Será que ele vai atingir os critérios de segurança e tudo mais? Precisam ser feitas várias etapas, né? Serem feitas várias etapas de testes para você conseguir ver assim, esse é meu MVP, esse é meu protótipo, primeiro é para validar isso, depois aquilo, mas tem um esforço. E quando a gente está falando de software, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, muitas vezes a gente se baseia nisso e fala, não, mas para construir o meu software eu preciso de, muito processamento na nuvem, eu vou precisar de muito armazenamento, eu vou ter que investir muito já nisso, eu vou ter que investir muito naquilo, eu vou usar a realidade aumentada, eu vou precisar disso, daquilo. E você já começa a colocar tudo como uma necessidade logo do início, desde o dia 1. E o nosso MVP, né, eu falo isso porque eu sou de tecnologia, o MVP de quando a gente está falando de software, ele não precisa ser como um carro. Ele pode ser de início, de baixa fidelidade, que você coloque um print, que você coloque em papel para ver a navegação e veja direitinho. Existem várias formas, e tem a landing page, você pode fazer vídeo divulgando o conceito primeiro, ver se tem pessoas que vão se interessar, por isso que você quer abrir espaço para ser resolvido. Então, antes de achar que o MVP da sua startup, que é com software, tem que ser igual a Tesla, eu quero deixar esse parênteses bem grande.
O MVP de um produto não é igual ao MVP de um software. E quando a gente está falando ainda de um produto disruptivo, como a Tesla é, as questões são ainda mais complexas. Então, no caso deles, sim, eles fizeram MVP. Outra coisa também, não acho que você tem que considerar que você só vai fazer o MVP quando você já tiver captado milhões de investimento, ou sei lá quantos mil de investimento. Essa não é a ideia do MVP. Tem que lembrar que ele tem que ser simples, que ele tem que ser validado, né? Tem que ser algo que as pessoas que são o cliente final consigam responder e captar a ideia do que você está fazendo, e você tem que fazer algo que seja economicamente bem chuto, né, gente? É uma startup, você não é, sei lá, uma super empresa, e mesmo que você fosse, se o conceito é startup, você sempre tem que colocar isso como objetivo. Não é para sair rasgando dinheiro e nem esperar ter todo o dinheiro do mundo para você fazer seu MVP, beleza? A outra dica. Eu queria falar mais de um item aqui, eu não sei se vai caber. Eu vou deixar para depois, mas além do MVP, a gente tem a dica final, que é a validação. E essa, gente do céu, eu quero muito que faça sentido para você ouvir como agora a Tesla, este ano, é super recente, está validando o Cybertruck, que é o novo modelo do carro deles. O que eles fizeram? Eles criaram uma possibilidade das pessoas fazerem pré-reservas, chama pré-orders, né, em inglês, né? Então, fazer pré-reservas do carro. Eles disponibilizaram isso e o número de pessoas interessadas foi de 1.250.000 pessoas interessadas em encomendar o carro. Gente, esse número é assim, meu Deus, parece inacreditável. Então eles fizeram de que forma? Todo mundo já pagou pelo valor do carro? Não. Eles deixaram que quem tivesse interesse de realmente fazer essa pré-reserva fizesse um depósito de $100 apenas, não é o valor do carro, o valor total do carro, apenas $100 para mostrar que realmente a pessoa está interessada. E aí, este valor até foi colocado que se a pessoa mais na frente desistir, acontecer alguma coisa, esse valor é 100% reembolsável. E o que é legal é que eles explicaram direitinho qual vai ser a ideia dessa pré-reserva, né, desse pré-lançamento que eles estão fazendo. É que a pessoa vai agora fazer o pedido dela, mas ela só vai receber lá na frente, porque ainda vai começar a produção do Cybertruck. Então, quando a gente vê isso acontecendo e a Tesla usando, eu acho que é mais do que um pontapé assim, nossa, usa você também. Por quê? A Tesla, que é a Tesla, com toda a paixão, né, que quem gosta, né, do carro já tem, ela ainda viu assim, não é porque eu já estou estabelecida no mercado que tudo que eu fizer vai dar certo. Então, esta semente de dúvida é maravilhosa, e também a estratégia de como validar a ideia. Não que todas as ideias tenham que ser validadas desse jeito, mas é muito legal da gente ver mais essa possibilidade de criar essa pré-reserva do que você está fazendo. E aí você vai sentir, quem está realmente interessado não vai só colocar o e-mail, vai fazer um pagamento simbólico e vai torcer para isso dar certo. Outra coisa muito legal da gente também criar o conceito da pré-reserva, no caso da Tesla, é de que você, além de ter a confirmação que o mercado quer muito o carro, né, você também consegue investimento muito mais fácil, porque você vai mostrar para os investidores que, olha assim, é um negócio que é muito desejado. E tudo isso são só formas de validar, confirmar se está no caminho certo. Outra coisa que é legal também da gente ver, em nenhum momento, não sei quando vocês estão acompanhando, em nenhum momento a Tesla está falando que vai lançar os dois modelos do Cybertruck ao mesmo tempo. Não, ela já colocou, olha, o que tem um motor vai ser na data X e o que é com dois motores vai ser na data Y.
que pelo que eu me lembro, o de 2 motores vai ser no final de 2022 e a ideia, a produção, e a ideia é que o de 1 motor já comece agora no final desse ano. Então todas essas relíquias de validações, de etapas de validação da Tesla, eu fiz questão de te contar porque eu fiquei muito, assim, muito aguçada de ver assim, olha que legal, olha que inteligência, olha, eles realmente foram seguindo o cuidado, seguiram muito do Business Canvas. Se você já conhece, você vai conseguir conectar. E eu vejo que faz muito sentido para você também mergulhar nesse exemplo, colocar em prática e me contar, porque eu quero muito saber se fez sentido para você, o que você acha que vai colocar já de imediato para ser validado, vai colocar em prática. Eu quero que você me conte, eu vou amar saber. Não esquece então de voltar para me contar, deixar aí que você gostou desse vídeo e também se inscrever e compartilhar com o maior número de pessoas. Se tem uma coisa que a gente pode fazer e é muito simples, é dividir conhecimento, e é o que eu quero que você também faça a partir do que a gente está falando aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!